Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre o livro We Need to Talk About Kevin, da Lionel Shriver, e também a minha opinião sobre o filme. Este vídeo vai ser um bocadinho complicado para fazer, para eu conseguir fazer, por vários motivos. Porque eu vou tentar não spoiler, mas ao mesmo tempo penso que todas as pessoas sabem qual é a história principal deste livro. O que é que acontece? Eu, quando vi o filme pela primeira vez, há coisa de talvez 4, 5 anos, 5, 6 anos, vi-o na altura dos Oscars, porque ele teve várias nomeações, inclusivamente a nomeação da Tilda Swinton para melhor atriz. Eu não gosto da Tilda Swinton, no entanto, ela aqui está soberba e eu não consigo imaginar ninguém neste papel a não ser ela, e isso é muito bom. O Ezra Miller é um puto, quer dizer, eu já também não é crescido, é um puto que também eu gosto bastante. Ele tem entrado em alguns filmes de adolescentes, no The Perks of Being a Wallflower. Eu gostava de o ver agora em papéis mais adultos, não sei o que é que ele anda a fazer, acho que é um ator muito bom. E eles aqui, como vocês podem ver, eu acho-os muito parecidos, porque tanto a mãe como o filho são duas pessoas muito andrógenas. Nem ela é muito feminina, nem ele é muito masculino. E isso é muito importante. É transcrito isso na história e escolhido para as personagens, está espetacular. Então, e vou começar por explicar-vos que quando eu vi o filme, há alguns anos atrás, eu não sabia nada. Eu não sabia de zero spoilers. E quando vi o filme, fiquei completamente possuída. Obriguei toda a gente naquele ano e anos posteriores a verem este filme, porque continua a ser dos melhores filmes que eu já vi. Acho mesmo muito bom. Então arranjei aqui o livro. E quando comecei a ler, pensei assim: oh pá, isto vai custar. Porquê? O livro é muito grande, as letras são muito pequeninas e o livro é muito lento. A narrativa é muito lenta. E o que é que eu fiz? Comecei a ouvir o audiobook. Foi uma excelente escolha. Ele acompanhou-me durante 2 semanas e meia, mais ou menos. A senhora que faz o audiobook, faz as vozes todas, é do melhor que eu já vi. Adorei, espetacular. E então, como é que começa aqui a ação? Temos a Eva Khachatorian, que é uma mulher muito sofisticada. Ela é agente de viagens, é da Roménia, e ela vive há muitos anos nos Estados Unidos, mas ela refere-se sempre aos americanos como they. Ela nunca se inclui, ela faz sempre uma grande diferenciação entre os americanos e ela, e critica bastante os americanos. E ela começa este livro, todo o livro são cartas para o Franklin, que é o marido dela. Nós, até ao final do livro, não sabemos o que é que aconteceu ao Franklin. E no filme é igual. Nós só sabemos o que é que aconteceu ao Franklin ou o que é que se passou com o casamento deles no final do livro. Do filme, desculpem. Aqui acontece outra coisa. Ela, no início da ação, ela diz logo abertamente nas primeiras páginas que o filho está preso. No filme também, e nós não conseguimos perceber igualmente aqui o que é que se passou, mas no filme nós só conseguimos chegar exatamente ao que se passou no final. Aqui nós já vamos tendo algumas ideias ao longo do livro. E então, em forma de carta, a Eva Khachatorian vai estar sempre a falar com o Franklin, a falar sobre a vida dela desde quando ela era solteira. Ela vai descrevendo quando eles se conheceram, quando eles casaram, quando decidiram ter filhos. E a ideia principal para mim aqui não é só sobre o Kevin, é o papel mostrar que há mulheres que não gostam de ouvir falar isto, há mulheres que não foram feitas para ser mãe. E a nossa Eva não foi feita para ser mãe. Ela não queria.
e ela acaba por fazê-lo. Ela é mãe do primeiro filho, do Kevin, mais por um ato de amor ao próprio marido. Eles tinham uma vida, ainda não era muito desafogada, mas depois, quando o Kevin nasceu, ela acaba por escrever um livro e ganham bem, vivem numa grande casa. E desde pequeno o Kevin é uma criança muito complicada. Ele só começa a falar aos 5 anos, só larga a fralda aos 7 anos. E enquanto com o pai, ele é uma criança que o pai chega e ele logo, Daddy, let's play. Ele com a mãe, ele está sempre, sempre, sempre a tentar picar, espicaçar a mãe. É uma criança, é má. Há uma imagem, tanto no filme como no livro, obviamente, exemplo, ele está com 5, 6 anos, olhar para ela, a fazer assim cocó, ela muda-lhe a fralda, passado, sei lá, uns minutos, ele outra vez, a mesma coisa, ele estava sempre, sempre a testar a mãe. E eles têm uma relação muito complicada, ela vai tentando e ela vai descrevendo o amor que não tinha pelo filho, que foi sempre muito difícil lidar com o filho, e realmente o Kevin foi uma criança muito especial e má. Podemos dizer que o Kevin era mau. Inclusivamente temos um cenário que o Kevin estava sempre a chorar quando era bebê de carrinho, sempre a chorar dia e noite, e há uma imagem dela no filme que vai para o pé de umas obras daquelas que estão a partir o cimento na rua, fazer muito barulho, ela está ali, o bebê a chorar, e ela até está, tipo, parece que está no céu a ouvir o barulho das obras para não ouvir o filho a chorar, porque ele estava constantemente naquilo. Aqui na ação, ela é passada, digamos, no presente, e ela começa a descrever que trabalha numa agência de viagens que se chama Travel Us, que a ação aqui começa, a primeira carta dela começa após alguma coisa que aconteceu ao seu filho ou com o seu filho, que teve um impacto muito grande na vida dela. Eles tinham uma estrutura familiar e a partir daquela fatídica quinta-feira a estrutura familiar mudou toda. E então as cartas começam a partir dessa altura. Irrita muito, tanto no audiobook como no filme, quando o miúdo, sei lá, 5, 6 anos, a mãe sempre que falava para ele estava sempre nhanhanhanhanhanhanhanha. E a criança, as duas crianças que foram escolhidas para fazer o Kevin, tanto em pequenino, mais pequeno e até ali aos 5, 6 anos, as crianças são brilhantes, mas nós ao mesmo tempo estamos a ver e queremos espancá-los porque ele está sempre nhanhanhanhanhanhanha. Entretanto chega o pai, ele já é outra pessoa completamente diferente e muito bem disposto. Também temos aqui um exemplo de que o próprio Kevin não sabe muito bem como, ou sabe, se eu não vou dizer, ele cega a irmã de uma vista, porque depois que nasce outra menina, uma irmãzinha que o Kevin não queria, e lá com umas situações ele cega a irmã de uma vista. Depois há aqui vamos passar aqui um bocadinho mais para a frente. Como eu vos estava a dizer, eu tento não dar spoilers, mas acho que toda a gente sabe, não é a história toda, que houve um massacre aqui neste livro, e eu vou deixar-vos aqui no card um vídeo que eu fiz sobre High School Massacres, onde fala deste livro, fala de Columbine, fala do 19 minutos, que se quiserem espreitem lá. Depois de se dar essa tragédia, ela queixa-se muito que atualmente só é conhecida por ser a mãe do Kevin, que as pessoas agridem-na na rua, que lhe chamam nomes, e ela que tenta durante todo o livro, porquê? O que é que levou com que acontecesse aquela tragédia, se ela teve alguma culpa, se não teve. Entretanto, ele aqui tem um discurso com a mãe, continua sempre a fitá-la, a achar-se superior. Ela está desfeita, é uma mulher em piloto automático, ela está morta por dentro, desfeita, broken mesmo. E ele não, ele no alto do seu pedestal começa a comparar situações de Columbine
Columbine aconteceu dias depois desta tragédia que aconteceu aqui, e ele faz uma coisa engraçada que eu até marquei aqui. Ele começa a dizer à mãe: pois, sabes que a Paramount anda a pensar fazer um filme com a minha história, e eu espero bem que seja o Brad Pitt a fazer de mim e não o Leonardo DiCaprio. E eu achei piada, mas ele sempre com um ar superior, e ele e a mãe não comunicam inicialmente. Ela vai visitá-lo à prisão, eles não têm nada para dizer um ao outro, nada. Tentando escolher aqui as palavras com muito cuidado para não vos estragar nada do que aquilo que já se sabe. Este livro está magistralmente bem escrito. Eu fiquei muito surpreendida com a Lionel Shriver. Eu vou ler mais coisas dela. Eu fiquei... Sendo mulher, as coisas que ela diz aqui, por isso é que eu acho que quem quiser, quem puder ter acesso ao audiobook, são 13 horas ou 18. Ou são 13 ou 18. É muito tempo. Mas vale a pena. Eu nunca me vou esquecer deste livro. Eu vou dar-lhe 5 estrelas, como não podia deixar de ser. Eu tinha visto então o filme 3 vezes. Depois li o livro, ouvi o audiobook, e ontem à noite fui novamente ver o filme antes de fazer a review, e continuo a achar o filme uma coisa soberba. A fotografia é fantástica, a Tilda Swinton está maravilhosamente, e eu não gosto nada dela. O Ezra Miller, não há ninguém que pudesse fazer o Kevin como ele. Vejam, por favor. Eu já ouvi dizer que quem vê o filme sem o livro não entende nada. É mentira. É mentira, porque eu, quando vi o filme, já vos disse, eu não sabia nada, não sabia o que é que se estava a passar. Apenas o livro tem muito mais informação, mas a história principal, o que acontece, está tudo no filme. Se tiverem a oportunidade e não estiverem dispostos a ler isto tudo, ou ouvir o audiobook, vejam o filme, que eu tenho a certeza que vão adorar. Portanto, pessoal, até estou cansada. Foi aqui um audiobook exaustivo, no sentido de que quando eu terminei eu fiquei a pensar naquilo. Gostei muito, marcou-me muito. 5 estrelas. We need to talk about Kevin. Tchau!